Olá, turma, vamos para um exemplo de como resolver, de como calcular a concentração de uma solução obtida pela mistura de duas outras soluções de mesmo soluto. Vamos aqui para o enunciado. Um aluno misturou 100 ml de uma solução de cloreto de cálcio a 30 gramas por litro com 200 ml de outra solução também de cloreto de cálcio a 40 gramas por litro e obteve uma solução de concentração desconhecida. Desprezando qualquer variação de volume que possa ter ocorrido, calcule a concentração da solução final. Bom, gente, nós temos aí algumas informações, vamos organizar essas informações. Então, na minha primeira solução de cloreto de cálcio, eu chamei de A. E na segunda solução também de cloreto de cálcio, eu chamei de solução B. Então, em relação à solução, a primeira solução, a solução A, o volume é 100 ml, já transformei em litros, o volume tem que ser em litros sempre. E a concentração dada foi a concentração em massa, 30 gramas por litro. Essa é a primeira solução. Na segunda solução, foi dado um volume de 200 ml, também transformei em litro, precisa ser o volume em litros. E a concentração da segunda solução foi 40 gramas por litro, também concentração em massa. Então, vamos ver como é que faz o cálculo da concentração na solução final. Bom, gente, para fazer esse cálculo, nós vamos precisar da massa lá dentro da solução final, a massa final, e do volume final. A massa final a gente pode calcular aqui. Então, em cada solução individual, tá bom? Porque é a massa da primeira solução, a massa do soluto na primeira solução, com a massa do soluto na segunda solução. A gente precisa ter esses dois valores. Como calcula? Bom, você vai pegar a concentração e multiplicar pelo volume. Simples assim, C vezes V. Pega a concentração, multiplica pelo volume em litros e aí você tem a massa do soluto dentro da solução A, a primeira solução. Na segunda solução faz a mesma coisa. Pega a massa, a concentração da solução B e multiplica pelo volume dela, que é 0,2. Faz o produto e aí você tem a massa do soluto dentro da solução B. Então, você tem 3 gramas na primeira solução e 8 gramas na segunda. Soma as duas e você vai ter a massa da solução final. Então, aqui eu já fiz o somatório, a massa da solução final, 3 mais 8, que é igual a 11. Então, a massa eu já obtive. E o volume final? O volume você vai somar o volume da primeira solução com o volume da segunda solução. É sempre dessa forma, gente. E quando o enunciado fala assim, desprezando qualquer variação de volume, é porque tem determinados líquidos que quando se misturam o volume varia, mas nesse caso aqui a gente está trabalhando com o mesmo líquido, o mesmo solvente, então despreza qualquer variação devido à presença do soluto, tá bom? Então os volumes que nós vamos usar são os mesmos volumes na primeira solução e na segunda solução. Soma os dois valores, aí você vai ter 0,3 litros. Tido o volume final, tendo a massa final, vai dividir a massa pelo volume. E aí você vai ter a concentração da solução final. 36,67 gramas por litro aproximadamente. Se vocês observarem, a gente está usando a mesma formulazinha da concentração em massa. Concentração em massa é igual a massa dividido pelo volume. Massa do soluto dividido pelo volume da solução. É isso que a gente está fazendo. Só que é uma solução obtida pela mistura de outras soluções. Então, você tem que considerar os dados da primeira solução com os dados da segunda solução, sempre levando em consideração que o volume da solução resultante é a soma dos volumes das outras soluções. Assim como na diluição, nós somávamos o volume da água com o volume da solução final, o volume da água com o volume da solução inicial, para ter o volume final. Então, era isso que a gente estava fazendo. Agora, são duas soluções que estão sendo misturadas. Então, você vai pegar o volume da primeira com o volume da segunda e somar. E aí, você tem o volume final. Se fosse fazer no desenho, no esquema, seria assim. A primeira solução, os dados aqui embaixo. A segunda solução, também já coloquei os dados. Volume em litros, concentração e o cálculo da massa. A mesma coisa fiz na segunda solução, misturando as duas. O volume é a soma dos volumes anteriores, a massa é a soma das massas do soluto dentro de cada solução individual. Depois você divide a massa pelo volume e aí você vai ter o valor da concentração
na solução final, beleza? Todas as questões que envolvem o cálculo da concentração de mistura de uma solução resultante de uma mistura de soluções de mesmo soluto é sempre dessa forma. Pessoal, eu tenho um detalhe. A concentração da solução que foi obtida é sempre intermediária. Ela fica entre a concentração da primeira e a concentração da segunda. A primeira é 30, a segunda é 40. Quanto é que nós achamos? 36,67. É um valor intermediário. Sempre é um valor intermediário. Essa é a prova dos 9. Você nunca vai encontrar uma concentração menor do que a concentração 1, nem vai encontrar uma concentração maior que a concentração da solução 2. Você sempre vai encontrar um valor intermediário entre as duas soluções.